forget all the things you've been taught, you've been told. Olá, nautas do meu canal, bem-vindos de volta ao canal. E o vídeo dessa semana é muitíssimo especial, porque como eu disse na entrevista que eu fiz com o Paulo na segunda-feira lá no Instagram, se tem uma pessoa que me inspirou a entrar para o entretenimento da Royal Caribbean nos navios há milênios de anos atrás, foi ele. E ele está aqui hoje cedendo para a gente uma entrevista e eu vou convidá-lo aqui no nosso canal. Seja muito bem-vindo, Leonardo Papa! Bom, Dani. Tudo bem? Bom poder falar contigo aí. Obrigado por ceder esse tempinho seu no meio dessa quarentena, né? Você que é um pai de... O que mais a gente tem é tempo, né? É o que mais está sobrando agora, né? E você que é um pai de 2 filhos lindos e tem uma esposa maravilhosa que eu tenho o privilégio de chamar de amiga. Então, obrigado mesmo por estar aqui hoje no canal Dornas Cruises. Bacana, e parabéns pelo trabalho aí, tá bem legal o que você tá fazendo aí. Obrigado. Inclusive, quando eu vou mandar a legenda pro YouTube, sai Dornas Cruises. Cruises! Aí a pronúncia a gente dá um jeito, né? Bom, você tá falando de onde? Fazem 6 anos que eu moro em Connecticut, bem pertinho de Nova York, aqui nos Estados Unidos. Eu vim pra cá depois de 13 anos em navio, eu queria estudar, queria continuar. Sempre tive vontade de fazer um MBA aqui nos Estados Unidos, eu vim pra cá e fiquei. Aí faz 6 anos que eu tô por aqui agora. Entendi. Bom, pessoal, vamos começar com as introduções para quem não conhece, porque o cara é uma lenda, mas a pessoa tem que ter feito um cruzeiro no Brasil para poder entender o tamanho da lenda que ele é pra gente e para os passageiros que fizeram a temporada brasileira desde 2001, com uma pequena pausa, até 2012 no Brasil, né? Então, Léo, se apresente, por favor, para a nossa audiência do canal. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Eu sou o Léo Papa, seu diretor de cruzeiro. Era bem assim que clássico, Meu nome é Léo Papa, eu trabalhei em navios na Royal Caribbean por 13 anos, né? Como você bem falou, comecei em 2001. Na volta, foi quando o Splendor veio para o Brasil pela primeira vez, né? Não na primeira temporada, mas na segunda temporada. A primeira temporada foi uma temporada bem curta do Splendor, 99 para 2000, 2000 para 2001. Eu entrei a bordo em 2001, foi a segunda temporada do Splendor, que ele ficou um pouco mais de tempo no Brasil. E fui ficando, aquela coisa, né? Geralmente a gente trabalha em navio, tem sempre aquela coisa, vou fazer um contrato, ver o que dá. E 6 meses viraram 13 anos, eu fiz boa parte da minha carreira na Royal Caribbean. Foi uma empresa que sempre tive o maior orgulho, o maior privilégio de trabalhar, com bastante saudade, inclusive até hoje. E fiquei, né? A gente mudando de navio, mudando de cargo, crescendo, tendo oportunidades, e tive o privilégio de fazer muitas temporadas no Brasil, né? Comecei no Brasil em 2001, 2002, depois o navio ficou um tempo sem voltar para o Brasil, ficou acho que 5, 6 anos, se não me engano, sem voltar. Nós retornamos em 2008, 2009, se não me engano, com o Splendor de novo. Então eu comecei lá atrás, em 2001, como parte da equipe de animação, voltei já em 2009 como diretor de cruzeiro, já era diretor de cruzeiro na companhia fazia um tempo, só que fora do Brasil. E aí fizemos 2009, 2010, 2011, 2012, né? Splendor, o Vision e o Mariner, foram os 3 navios que eu tive a oportunidade de fazer temporada brasileira. Certo. Só para entender a cronologia, quando que você entrou na Royal? Eu entrei em 2001 mesmo. 2001. Foi engraçado porque naquela época, hoje em dia é bem diferente. Naquela época, como o navio era a primeira temporada que eles queriam fazer com uma cara mais brasileira mesmo, então eles contrataram quase todo o staff do Brasil, músicos, os shows e tudo. Então eu meio que vim naquele pacote, né? Eles fizeram entrevistas, eu lembro na época a gente fez entrevista naquele que era o Hotel Mercury, ali na 23 de maio, em São Paulo. Eu acho que ele é de uma outra marca hoje em dia, mas eu lembro que tinha muita gente. Nós fizemos entrevistas ali, embarcamos praticamente todos juntos, né? Fizemos aquela temporada. Depois daquela temporada, muita gente saiu e muita gente continuou. Então eu comecei em 2001, na temporada brasileira, 2001, 2002, né? A temporada do Brasil era sempre aquela que começava em novembro. E até depois do Carnaval.
Aí o navio voltava para a Europa, geralmente, ou para o Caribe, e a gente ficava a bordo, né? Tirava férias aí entre uma temporada e outra, mas sempre ficava a bordo e voltava. Então foi de 2001 até eu sair da Royal Caribbean, sair dos navios, de trabalhar a bordo, a março de 2013. Sem nenhuma folga no sentido de não sair da companhia nesse período todo. Tirava as minhas férias. Só as férias regulares, Foi direto esse tempo todo. 13 anos aí de carreira, praticamente. Caramba. Bom, então, Cruz Staff já foi seu primeiro emprego na Royal? Foi. Eu entrei, a história de eu entrar em navio foi uma história bem engraçada. Eu estava fazendo uma pós-graduação em São Paulo de administração hoteleira. E eu tinha um professor que eu gostava muito, porque ele trabalhava com consultoria, era uma coisa que na época eu achava que eu queria fazer. Então, eu trabalhava em projetos com ele, ele tinha uma empresa de consultoria, a gente tinha até uma conversa, digamos, avançada na época em relação a trabalhar com ele, trabalhar na empresa dele. Eu trabalhava em hotéis em São Paulo na época, fazia auditoria noturna. Então, eu trabalhava das 11 da noite às 7 da manhã. Caramba. É um horário terrível. Horrível. E ele chegou um dia para mim com um anúncio de jornal e falou assim, pô, eu acho que isso aqui tem tudo a ver com você, eu acho que você deve ir lá e fazer a entrevista. Aí aquilo ali me deu meio, pô, o cara, né, semana passada falou que de repente eu poderia trabalhar na empresa dele e tal, uma coisa que eu tava super animado, e agora ele fala para ir fazer uma entrevista dessa. Aí tudo bem, eu saí do emprego às 7 da manhã, fui até 23 de maio, fiz a entrevista, e como quem não quer nada, né? Tipo, na época eu fiz por fazer. E foi legal, foi interessante, batemos um papo legal. Aquela época, quem trabalhou em navio naquela época vai lembrar do Túlio. O Túlio era um chileno que vinha fazer o recrutamento do pessoal aqui no Brasil. Tinha uma entrevista bem legal com o Túlio. E passou uma semana ou duas, me ligaram. Pô, você conseguiu um emprego, né? Falei, pô, obrigado, mas tipo, não era aí realmente o que eu tava querendo, né? Não tô muito interessado, mas valeu, obrigado. E desliguei o telefone, segui a vida normal, tal. Deu alguma outra semana, ligaram de novo. Pô, o emprego é teu. Nós estamos te esperando, o emprego é teu. E aí aquela segunda vez meio que eu parei para pensar, falei, pô, será, cara? Será que é um negócio que vai valer a pena, né? Será que é uma coisa que eu deveria fazer? E falei não de novo, né? Falei, não, obrigado, tenho emprego, tal, não sei o que. Na época, tipo... E depois que eu desliguei o telefone daquele segundo não, eu fiquei meio que pesou mesmo. Eu falei, putz, né? Será que eu fiz a coisa certa? Será que eu fiz a coisa errada? E destino é aquela coisa, né, cara? Ligaram uma terceira vez. Caramba! Quando ligaram a terceira vez, eu falei, não tem nem como falar não, né, cara? É que isso não acontece hoje em dia, né? Não quer, então valeu, tchau. E não porque, tipo assim, e os caras não ligaram 3 vezes porque falaram, putz, você é o cara e você tem que vir a bordo. É que eles precisavam muita gente e estavam contratando bastante gente, né? E tinham que ter um determinado número de pessoas para embarcar. Aí eu praticamente tinha terminado meu curso de pós-graduação naquela época. Eu namorava fazia muito tempo. Eu falei pro namorado, tô indo trabalhar no navio 6 meses. Aquela coisa. Aí já tava vendo de, sei lá, de repente, né, morar junto, tal, não sei o que. E acabou ali e fui pro navio, né, 6 meses. E aí você pisou a primeira vez, já era, né? Já era. Para quem gosta, para quem se adapta. Eu sempre falei a minha vida inteira em navio, não é para todo mundo, mas se você se encontrar ali, se é uma coisa que você gosta de fazer e quer fazer, é muito legal e é uma oportunidade sensacional. E os 6 meses viraram 13 anos, né? Com a oportunidade de crescer na carreira e tal. Você viaja, é aquela coisa, né, que você fala sempre. Você viaja, você tem a oportunidade de conhecer outras pessoas, um desenvolvimento pessoal muito grande. Você tem a oportunidade de ter uma condição financeira legal, sem gastar dinheiro, e você se envolve, né? É uma carreira que você se envolve muito fácil e é legal. O trabalho é duro, você trabalha bastante, a gente soa bastante, a gente passa aperto. Não é fácil ficar longe de casa, não é fácil ficar longe da família, mas aquela coisa, eu me achei ali. Nossa, amava o que eu fazia.
Amava o que eu fazia. Eu tenho muita saudade até hoje da grande maioria das coisas que a gente fazia no navio. E para mim foi uma carreira mesmo. Para mim foi uma carreira que eu segui com o maior orgulho. Que bom. E de Crew Staff Activities Manager, gerente de entretenimento, atividades, foi quanto tempo? Eu acho que eu fiquei uns 3 anos como crew staff. Aí na época eu fui promovido para, na época a posição chamava ainda assistente do diretor de cruzeiro, né? Assistant Cruise Director, ou ACD. Agora tem um monte de nome, né? Assim, na Royal a gente leva os dois ainda. Mas em outras companhias tem vários nomes. Fui promovido para ACD. Fiquei no navio como Assistant Cruise Director. Aí nesse meio tempo trocaram o título para Activities Manager. E eu estava no Voyager of the Sea, cheguei para fazer um contrato no Voyager e eu já tinha combinado com o escritório de Miami que eu viria para fazer 2 meses a bordo, porque meu irmão ia se casar. Falei, fazer 2 meses a bordo e eu vou para casa de férias, né? Vou para o casamento do meu irmão e volto. Nesse meio tempo, aquela coisa, era perto do Natal, alguém ficou doente, teve que sair, um cruise director lá eu não me lembro aonde, num outro navio. O cruise director que estava no meu navio, o diretor de cruzeiro, teve que sair e falaram, é você. E aí você fica com aquela, é a oportunidade que eu tenho agora de ser promovido, mas eu tenho o casamento do meu irmão. E no final das contas eu tive que fazer a escolha difícil, fiquei no navio, fui promovido, peguei aquela oportunidade, né, abracei, não pude ir no casamento do meu irmão, que foi uma coisa, acho que nos 13 anos da minha carreira, uma das coisas que realmente eu senti demais. Mas a oportunidade foi aquela. Depois disso aí eu fui promovido e fiquei, acho que como 8 anos, se não me engano, eu fiquei no total como diretor de cruzeiro, 8 ou 9. Não, e é engraçado como é que acontecem essas coincidências, né? Na época, quando eu apliquei para gerente, eu tinha aplicado e tinha postado. Naquela época a gente postava. A gente é velho, viu, gente? A gente postava no Sedex, não mandava link, não. A gente postava um pacote, um DVD. Quem não sabe o que é DVD, dá um Google aí. A gente mandava para Miami, eu estava na Europa para poder virar gerente de atividades. Eu mandei na segunda. No dia seguinte, o meu gerente me liga e fala, Daniel, você vai ser gerente. Eu falei, mas o pacote nem chegou lá em Miami. Ele falou, não, é que o pai do diretor morreu, eu vou subir para diretor, você vai subir para gerente. E aí eu subi, no dia seguinte que eu subi, meu pai faleceu. Aí ficou aquela dúvida, eu vou para casa, fico aqui, dá tempo de chegar em casa. Aí na matemática das horas de voo, acabou que, mesmo que eu viesse, não ia dar tempo de ver o funeral, de ver nada. E aí eu acabei optando também por ficar lá, porque eu não ia poder estar presente, né? Mas falei, já tô aqui, não vou conseguir chegar, não vou. Mas trabalhei com a cabeça daquele jeito, né? E aí, gente, essas renúncias fazem parte da carreira, né? O pessoal acha que é só tirar foto em Mykonos, né? E subir em Nova York, e Dubai, mas tem a parte das renúncias que a gente faz que são os prós e os contras, né, da profissão. Essa parte de você estar longe de casa é aquela coisa, né? É o glamour e o que tem por baixo daquela foto do Instagram. Na minha época nem Instagram tinha, né? Não tinha. Não, eu tenho quase nada registrado aqui e já podia ter uma bíblia já de coisa, né? Mas a gente não tirava foto, né, naquela época para isso. E você tá longe de casa, existe esse sacrifício, né? Você cresce como pessoa, você cresce como indivíduo, você cresce, você aprende a ter um respeito pelas pessoas e pelas culturas que estão ali do seu lado, que passam a ser parte da sua família naquele seu dia a dia, né? Pelo fato de você não ter a sua mãe do lado, seu irmão do lado, seu melhor amigo, seu pai, né? Tio, avó. Então, todas essas coisas fazem que você cresça um vínculo emocional com as pessoas que estão do seu lado. E o cara que está do seu lado é o indiano, o paquistanês, o americano, o canadense, o alemão, é tudo, né? É o muçulmano, é o judeu, é o católico. Então, isso para mim é o que eu carrego até hoje e até o fim da vida, que eu vou carregar de maior valor que eu pude levar comigo no navio. Porque é difícil, também, né? É difícil achar uma profissão, uma carreira que você conviva tão de perto com tudo, né? Porque não só no dia a dia, mas tem as celebrações, o próprio idioma deles, que você acaba aprendendo
umas frases assim de idiomas que você jamais estudaria, então acho que é uma oportunidade única, né? E hoje em dia, né, existe tanta intolerância no mundo, né? Tanta as pessoas que crescem na rede social, qualquer opinião é a opinião que as pessoas formam, qualquer informação errada eles vão usar para formar opinião. Acho que você tem a oportunidade, isso não teve preço na minha formação como indivíduo, né? De poder conviver com essas pessoas e poder aprender, e você ter a curiosidade de conversar. A pessoa também tem a curiosidade de falar como é que são as coisas no Brasil, né? Como é que você foi criado, como é que eram as coisas dentro da sua casa. Então isso é muito legal, isso é uma coisa que realmente a gente carrega. É difícil você falar para a pessoa que está querendo trabalhar em navio, que você fala assim, pô, o que eu posso te mostrar que provavelmente vai ser, na sua cabeça, você vai reconhecer mais rápido você vai ganhar dinheiro, você vai conhecer o mundo, você vai trabalhar bastante, mas debaixo disso tudo, você vai levar uma experiência de vida com você que, pô, vai te preparar para qualquer situação. Né? O jogo de cintura, esse respeito pelas pessoas e você se adaptar e poder ter uma solução para os seus problemas rápido assim, pô, tripulante de navio não tem ninguém que faça melhor que tripulante de navio. Não tem isso, tá apto a fazer qualquer coisa. Eu falo nos vídeos do canal, no Instagram, que tripulante, depois que sai do navio, pode trabalhar em qualquer coisa. E aí você vê o pessoal reclamando, eu tô trabalhando muito, de 10 a 6, de 8 a 6, e apesar de ter fim de semana, apesar de ter fim de semana, a gente não tem fim de semana, né? Então, essa rotina você depois leva para a vida e consegue fazer qualquer coisa. Léo, a Royal Caribbean fez 50 anos ano passado, né? Ela inaugurou em 69, ano passado comemorou 50 anos, e mudou muito, né? Em 50 anos. Se você pegar lá no Song of Norway, os navios pequenininhos até o Symphony of the Seas, a diferença é gigantesca. E você presenciou muito backstage, né, fazendo trabalho administrativo, também como diretor de cruzeiro. E o que você viu a mudança acontecer? Porque eu já vi pessoas comentarem que a Royal era assim, uma empresa caseira e virou uma empresa business internacional. Você viu essa mudança assim, lá dentro, de padrão de protocolos ou de coisas que aconteciam? Você achou que ficou mais difícil, mais fácil? Sem dúvida. A Royal mudou, a indústria mudou. A Royal acompanhou a mudança da indústria. A Royal passou a ser uma empresa muito mais profissional, né? Cruzeiro nos anos 90, no começo dos anos 2000, não era que era uma coisa amadora, mas era uma coisa... Você está aprendendo. Se você for considerar que a indústria de cruzeiros realmente se desenvolveu a partir da Grande Depressão aqui nos Estados Unidos dos anos 30, 40, né, com os navios mais modernos da época vindo só a partir dos anos 50, a Royal nasceu nos anos 60, então você começa a ver essa cronologia. O natural era isso mesmo, que as empresas se tornassem um pouco mais profissional. Essa parte de ser mais voltada para business é uma evolução natural. É uma evolução natural, né? Você tem uma máquina de fazer dinheiro, a companhia existe como um business, né? Lógico, tem que dar o lucro. E então ela foi se adaptando nesse sentido, não só voltada para a parte de business, que eu continuo cliente da Royal Caribbean. Quando nós fomos de férias no cruzeiro com meus filhos no ano passado, fomos na Royal Caribbean, porque eu sei da qualidade do serviço também. E não vai ter erro, né? E eu trabalho com isso agora, né? Eu faço auditoria de navios, eu faço inspeção de navios, e na época que a gente trabalhava a bordo, vinha uma pessoa que a gente chamava de brand quality, ficava uma semana a bordo inspecionando tudo. É mais ou menos o que eu faço agora. E eu sei que a qualidade dos serviços da Royal sempre foram muito boas, né? E apesar dela se desenvolver para esse lado de business, se tornar mais profissional, o interessante da Royal, que sempre foi legal, é sempre buscar ser aquela diferente, estar um passo à frente das outras, né? Então, até pela construção do navio, tudo que tem dentro do navio, as atrações, o legal da Royal, todo o investimento que é feito no entretenimento, isso é uma coisa que foi sempre muito legal, você poder estar a bordo e falar, pô, trabalhei no maior navio do mundo, né? Na época que saiu o Voyager of the Seas, por exemplo, em 99, pô, foi uma... Cara, o Voyager foi uma revolução, né? Aquela promenagem... Assim, um navio com uma rua dentro, um navio com uma pista de patinação no gelo, como assim? Então, a parte legal da Royal foi sempre essa. Mas eu acho que esse desenvolvimento acompanhou
o que os hóspedes pediam, o que o mercado pedia, né? Ninguém queria mais sair para fazer um cruzeiro e ficar jogando shuffleboard e sentado na piscina o dia inteiro. Você tinha que ter alguma coisa mais interessante. Existia a oportunidade de você fazer mais dinheiro dentro do navio, se tornar um pouco mais profissional. As outras empresas estavam crescendo, a Royal foi crescendo e, por sorte, tinham umas pessoas com essas ideias bem inovadoras lá dentro que fizeram acontecer. E o pessoal pergunta, mas quanto tempo levou para construir o Oasis? A construção dele não foi nem o grande deal de ter aquele navio, mas desenhar o navio demorou 10 anos, né? Para chegar naquele ponto que o Oasis chegou, de ter um teatro no fundo, de ter uma boardwalk que é aberta, com tanta coisa acontecendo ali, foram 10 anos de tentativas para poder chegar ali, né? É interessante que você vê, esse é o mesmo processo de todos os outros navios, né? O Voyager, ele foi inaugurado em 1999. Naquela época, todo mundo assim, tipo, quando ele saiu, naquela época, ninguém acreditava. Você imagina que esse projeto já existia talvez 10 anos antes disso, né? Os primeiros desenhos. E a evolução do Voyager, você passou pro Freedom Class, né? Que é um Voyager um pouco mais alongado. A minha classe de navio preferido, porque ele otimiza o espaço de uma maneira muito interessante. Tem tudo de legal que tem a classe Voyager e você tem um pouco mais de espaço. Você imaginar que quando aqueles navios foram construídos, que as pessoas imaginavam, pô, depois disso não tem nada, né? Já existiam os projetos e os planos para o Oasis. Então, quer dizer, você vê a qualidade e a inovação das pessoas que trabalham lá, de ter a coragem de falar, não, nós vamos fazer um negócio. Se o Freedom está saindo agora com 142 mil toneladas, nós vamos construir um negócio de 225 mil toneladas. É uma loucura você imaginar isso na época e falar, meu Deus. Não, até hoje, né, você dá de cara com o Symphony, com o Oasis, o Allure, o Harmony, você fica de cara, e quando você anda lá dentro, mais ainda. A gente teve uma passageira que entrou no Oasis, foi direto para a recepção, ela entrou pela promenade ali no deck 5, e ela saiu assim, gente, do terminal, entrou naquele braço, né, que tipo do avião, e aí entrou na promenade. A promenade é uma rua, essa rua que a gente está falando, eu vou colocar um vídeo aqui para vocês verem. E aí você tem ali o shopping, você tem restaurantes, tem lanchonetes, parece um shopping. E essa passageira foi direto na recepção reclamar que ela queria ir pro navio. Ela já estava 1 hora naquele shopping ali e cadê o navio? Eu quero fazer compra. Aí a recepcionista falou, não, senhora, a senhora tá no cruzeiro, esse aqui é um navio. E aí ela teve que sair assim na boardwalk e ver que estava realmente embarcada. Né? Porque não parece. É sensacional. E quando esses navios saíram, a classe Oasis saiu, aquela coisa, né? 6 mil pessoas, imagina, na hora do jantar, a fila, não sei o quê. Eu acho que o trabalho que foi feito, não só ser grande somente pelo fato de ser maior do mundo, mas acho que o que eles fizeram com os espaços e todo o processo que foi utilizado para se pensar no fluxo de passageiros é uma coisa muito interessante. Para quem se interessa por engenharia, para quem gosta de cruzeiro e já viajou bastante, é uma experiência assim que você fala, puxa vida, os caras conseguiram colocar 6 mil pessoas, não dá para perceber que tem tanta gente assim. Não, nunca percebe. Espaços, e foi uma coisa muito legal, muito inovadora, bastante inteligente a maneira que foi feito. No Oasis a gente tem uma festa no primeiro dia, que é a festa de bem-vindos, lá na primeira noite, que a gente faz um balloon drop, que é uma chuva de balões, no primeiro dia, e esse é o único momento do cruzeiro que você vê a promenade tomada de gente de fora a fora. O pessoal espera até meia-noite, apesar do cansaço e tal, para ver a chuva de balão. Mas fora isso, você jamais, em momento nenhum do Oasis, percebe que tem 6.700 pessoas a bordo, é uma coisa de louco. E, gente, você fala assim, e agora? Qual que é o próximo passo? O próximo passo já foi dado. É que tem detalhes que a gente não pode contar, mas o Icon Class, até então, sendo chamado dessa forma, o Oasis, quando estava para ser lançado, era chamado de Genesis, né? Genesis Class. Inclusive, para quem vai no Oasis, tem lá a plaquinha Genesis, eles mantiveram depois da revitalização. O Icon vai vir para revolucionar o Oasis, então não esperem mais do mesmo, vai ser bem diferente. O Wonder que vai sair já vai vir um pouco modificado. Ele já tem, parece que tem um painel de LED no fundo, já tem fotos já mostrando, ele vai ter um parque infantil diferenciado no deck de piscina, onde tinha 2 flowriders, a gente vai ter um deck só de criança, com neon, uma coisa muito linda. A tendência já mudou também, né? Acho que antes é aquela corrida pelo maior do mundo, né? O maior navio. Eu acho que agora você vê os navios, por exemplo, como o ano passado nós fomos no Anthem of the Seas, eu fui no lançamento
o primeiro dessa Class Anthem, o Quantum of the Seas, quando ele saiu. E você vê que ele já tem ele já vai para uma direção, né, mais eficiente em termos de energia, ele tem um entretenimento feito de uma maneira diferente, aquele salão no fundo, 270. Então, a corrida acho que mudou, em vez de ser o maior, agora é uma coisa um pouco mais diferente, o que faz mais sentido para o passageiro quando ele está a bordo, né? E é muito legal. Esse é um navio muito gostoso. Nós moramos aqui perto, né? Então dá para ir de carro. O navio sai de New Jersey e pô, é uma experiência muito legal. As crianças adoraram e é um navio que tem 4 dining rooms diferentes, por exemplo, uma coisa que é difícil você imaginar, né? Como é que funciona? Você pode chegar a qualquer hora, qualquer dia, em qualquer dining room, são 4 menus diferentes em cada um deles. Legal. Ou seja, dá mais aquela flexibilidade que o hóspede gosta. Isso é uma coisa que no Brasil as pessoas gostavam bastante, né? De as opções, hora, né? E as opções, você ter essa flexibilidade. Eu fiz um cruzeiro ano passado no Natal em outra companhia e realmente você ficar preso no horário é muito ruim. Então a gente acabava optando por opções mais bem flexíveis. A gente fica na piscina até mais tarde, aquele perfil mesmo de brasileiro, né? Fazendo cruzeiro, vai dormir 6 horas da manhã porque saiu da balada, aí acorda 1, almoça, fica na férias, né? Férias. É que o americano tira férias um pouquinho diferente, né? Acorda cedo, vai correr, vai pra academia, dorme 10h30 da noite. O americano não tira os 30 dias corridos, como é comum no Brasil e na Europa, né? O americano, ele tira picado. Então você sai uma semana, depois daqui a alguns meses você tira mais outra semana. O período de férias é bem mais curto, então você tem que aproveitar o máximo que dá. O negócio é você socar o máximo de atividades no dia para fazer render, né? E Léo, essa mudança dos navios, tecnologicamente falando, né, os navios hoje têm um Wi-Fi mais rápido que em muitos lugares no mundo, para atrair justamente os millennials que não vinham fazer cruzeiro, porque muita gente ainda tem na cabeça que cruzeiro é coisa de velho, quer ficar sentado vendo o mar, jogando dama, e hoje a Royal tem para provar que os navios são muito mais do que isso, né? Começando pelo próprio Wi-Fi que você tem ali disponível, quando compra o pacote all inclusive, você não tem que se preocupar com quantos mega você gasta, porque muita companhia está fazendo isso, né? Vende pacote de dados, aí você baixa uma foto e acabou o seu pacote. Então lá não, lá você paga por dia ou pelo cruzeiro e tem um Wi-Fi o tempo inteiro, o Wi-Fi muito bom. E as atrações, né, Broadway Show, o próprio Bionic Bar, que é uma coisa bem millennial, né? E aí você enxerga essa mudança na tripulação, assim, a gente chama a nossa geração de geração raiz, né, aquela geração que estava ali para tudo. E hoje no navio eu vejo que mudou, porque hoje você fala alguma coisa com eles e eles são incríveis, sabe? Os millennials, eles trazem coisas para a companhia, em termos corporativos falando, que você às vezes não enxerga. Mas, por outro lado, tem aquela coisa meio Nutella, né? Assim, é que eu não estou meio acostumado a fazer isso. E no navio não tem isso, mas você chegou a ver essa mudança, assim, na tripulação, não? Lógico. O mundo mudou, né? O mundo mudou. Essa geração entrando no mercado de trabalho, não só no navio, qualquer lugar que você vai, você encontra mais ou menos isso aí. Você falou desse negócio de atrair millennials no navio, uma coisa bem legal que eu vejo muitas companhias fazendo agora, não só as ofertas dentro do navio, mas as excursões também. Acho que eles deram uma revitalizada no programa de excursões. Você se lembra, alguns anos atrás, você chegava no navio, era sightseeing, né, tipo tour no ônibus aqui, o tour no ônibus ali. Agora tem tanta coisa bacana, tem tanta coisa muito legal. Você vai para não sei aonde, para uma fazenda privada e vai aprender a cozinhar com o chefe e vai colher as coisas na horta, sabe? Umas coisas assim super imersão, né? O que o pessoal está bem interessado agora, imersão de experiências que são autênticas, né? Você vai conhecer o cara que realmente mora lá, você vai ver como é a vida nesse lugar, nesse país, né? E eu achei isso bem interessante. Em relação às pessoas que trabalham no navio, acho que tem um pouco disso. Trabalhar no navio, a gente sabe que não é fácil. Existe muita regra, né? Se você é uma pessoa que... Pelos motivos corretos, né? Não é porque existe regra simplesmente pelo fato de ter regra. Existe muita relação à segurança envolvida. Então você precisa ter regra. Você precisa ter as coisas que aconteçam tudo certinhas, porque caso aconteça uma emergência, as pessoas saibam o que elas têm que fazer. E se você for uma pessoa que não gosta de regra, começa a ficar um pouco complicada, né?
essa geração, eu acho que é uma geração que questiona tudo muito. Eu vejo pelos meus filhos, e olha que eles ainda nem são millennials, né? Estão muito longe. Você imagina quando forem adolescentes. Mas tudo se questiona. Tudo se questiona. Você tem essa habilidade de ter tudo na palma da sua mão, com internet, com YouTube, com Google. Você estava falando um desses dias aí sobre as pessoas, preparando as pessoas para trabalhar no navio, né? Pô, pensa na nossa época, quando a gente entrou em navio. Eu entrei no meu primeiro navio, eu nem sabia para onde o navio ia. Eu não tinha a menor ideia para onde o navio ia. Sabia nada. Era navio, eu sabia aquilo que eu tinha que fazer, mas não sabia. Hoje em dia, olha a quantidade, até o seu canal, a quantidade de informação que você consegue ter antes de chegar a bordo. Então não é que você vai chegar a bordo e falar, e como eu fiz, pô, tá, e o que eu faço agora? E minha cabine, eu tenho uma cabine? Eu durmo numa cabine? Onde é que você vai me colocar para dormir, sabe? Eu não tinha ideia de nada. Eu esperava que, pô, com sorte vai ter lá uma caminha para mim, uma cabine, né? Hoje em dia você tem tanta informação na palma da sua mão, YouTube, muito conteúdo bacana como que vocês fazem, que as pessoas têm disponíveis. Então as pessoas ficam acostumadas com isso. Você tem a resposta pronta na palma da sua mão, é tudo imediato, muito pouca paciência, né? Então, mas eu acho interessante você trabalhar com essas pessoas e adaptar elas ao serviço, à hospitalidade. A hospitalidade é uma coisa que você tem que ter aquela chama dentro de você, pô, você tem que ter o prazer em servir, né, as pessoas para trabalhar na hospitalidade. E é uma coisa que se não aprendeu antes, vai aprender na hora, porque lá é onde o filho chora e a mãe não vê. Eu cheguei no primeiro navio, conheci o William no hotel em Miami, né? Eu trabalhei com o William muitos anos, né? E nós pegamos o navio a sair de Cabo Canaveral. Então os caras mandaram uma van. O navio estava saindo de dry dock na época, o Sovereign of the Seas, que inclusive está sentado numa praia na Turquia para ser desmontado como ferro velho essa semana. E nós pegamos mandaram uma van. O pessoal mais experiente que trabalhava em navio, né, entraram na van e foram embora. Ficou umas 20 pessoas para trás. Falei, e agora, o que nós fazemos? Aí na nossa Letter of Employment, que era a carta que a Royal Caribbean mandava para ir tirar o visto na época, liguei no número lá, pô, estão aqui 20 pessoas no hotel, tá, peraí que nós vamos mandar. Mandaram um ônibus, fomos até Cabo Canaveral, são umas 3 horas de viagem, né? Chegamos lá, o navio tava fechando a gangway, né? Então, quer dizer, você entra a bordo, faz todo o procedimento de sign-on que você tem que fazer, assinar todos os papéis e tal. A pessoa do departamento já pegou eu e o William, levaram nós dois lá para baixo. Qual o seu tamanho da camisa? Médio, sei lá. O tamanho do short? 32. Não, é médio, sei lá. Número diferente, né, do Brasil para os Estados Unidos. O dominicano, o médio é desse tamanho, né? Botei a camisa, tipo, desse tamanho, o short também desse tamanho. Falei, vambora. Aí vai, tem que ir pra piscina agora. Sem nem tag nada. Sail away party, festa da partida. É bem assim mesmo. Aí, olhando aqui, né, tipo, pô, e aí? Aí, ó, o pessoal vai estar dançando, o pessoal da animação aqui na frente, o que eles fizeram, você faz igual. Tá bom. Tipo, tinha chegado no navio fazer 1h30. E vai, né? Aí o nego chega pra você, pô, onde é que é o jantar? Que hora começa o jantar? Onde que come, né? Cara, se você pensar, foi uma experiência. Hoje em dia é tudo muito mais diferente, né? Tudo acontece de uma maneira bem mais civilizada. Mas na época foi isso, cara. E jantar, tipo, eu nem tinha ido pra minha cabine, cadê minha mala? Nem sei onde tá minha mala, né? Que eu entrei com ela. Aí o cara me entregou uma fita de VHS na época, né? Porque as televisões da cabine de cor, daquela televisão pequenininha, um quadradinho com VHS. Com VHS embutido, né? Ó, assiste isso aqui que vocês vão dançar essa coreografia à noite, do Village People para a noite dos anos 70. Era cruzeiro de 3 e 4 dias saindo de Cabo Canaveral. Eu e o William sentado, olhando assim, olhei pro cara dele e falei, e agora, cara? Tipo, esse foi o meu primeiro dia em navio e... Aí é aquela coisa, né? Você para, pô, se eu sobrevivi a essa, cara, a gente sobrevive a tudo, né? Mas sabe o que é engraçado? Que mudou, claro, um pouco hoje, tem uma assistência de RH, de suporte melhor quando o tripulante chega no navio, mas se tiver qualquer imprevisto, é tudo tão marcadinho, porque o navio sai nos Estados Unidos, gente, o navio sai 3 da tarde, então nessa hora já tem que ter rolado o drill, já tem que ter todo mundo, sabe, tá pronto para trabalhar.
E aí, se o tripulante chega um pouco atrasado, o voo chega atrasado, vira um pouco isso aí que você falou até hoje. Então a pessoa chega, se é um novato, tem que correr com ela, mostrar onde é a cabine, levar para comer alguma coisa rápido, ver o vídeo da emergência, botar a roupa nele e esperar ele na porta da cabine, puxar a mão dele e levar para a festa de partida. Não dá tempo. Se acontece qualquer imprevisto, porque hoje a gente chega cedinho, aí toma, sabe, você vai pra cabine, toma água, dá tempo. Eu sempre tiro um cochilo antes do treinamento, porque a gente acorda muito cedo para fazer o sign-on, né? Então. E você voa o dia anterior. Voa o dia anterior. Então, o cochilinho antes do treinamento de partida é fundamental. Se você não faz, você vai dormir no vídeo, que é o mesmo vídeo até hoje, viu, Léo? Vai dar saudade, viu? Vai dar saudade. E aprender as palavras de emergência, tudo aquilo no primeiro dia antes do navio sair. Mas, cara, tá melhor mesmo, assim. Eu tive uma crew staff britânica que foi nesse esquema. Ela chegou e corre daí, que apresenta a cabine, faz o ship tour, leva para conhecer tudo. Quando ela chegou na loja de uniforme, ela disparou a chorar. Chorava copiosamente. Ela falou, não quero mais, eu quero ir embora. Eu falei, obrigado. Eu falei, calma, fica tranquila, tá tudo bem, eu tô aqui para te ajudar. E, enfim, depois ela passou e ela tá até hoje também, faz anos que ela deu sorte que você estava lá, porque você sabe muito bem que tem muita gente que não tem essa compaixão, né? Como você tem. E eu sempre falei para as pessoas que trabalhavam em navio, assim, é um negócio legal para muita gente, mas não é para todo mundo. Né? E é interessante que a pessoa, quando ela percebe que aquilo ali não é para ela, não adianta forçar, né? Se não é, não é. Não é. Mas é para a grande maioria. Eu conheci gente que veio que parece que nasceu para o navio. No primeiro dia já estava na festa, no segundo dia já estava namorando, no terceiro dia já estava, sabe, assim, super adaptado, então... No quarto sendo promovido. Passando aquele teste de sofá, então aquelas coisas, né? Cara, você vê a pessoa nasceu para aquilo, eu fico impressionado. Léo, deu branco. Vamos lá, deixa eu consultar minhas perguntas. Seguinte, a gente, quando chega no navio, a gente não escolhe com quem a gente vai trabalhar, né? Nem quem vai ser nosso chefe, nem quem vai ser nossos diretos que a gente supervisiona. Isso para você é um presente ou é um embuste? Sempre foi um presente, sem a menor sombra de dúvida. E eu sempre tinha as conversas que eu tinha. A temporada brasileira era mais ou menos as mesmas pessoas, né? Que a gente conhecia, que já trabalhava um tempo. Trabalhei com o William um tempão, depois contigo, Rodrigo, e sempre mais ou menos a Michele, né? Sempre mais o Bernardo e muita gente aí que eu vou provavelmente esquecer o nome. Ronaldo Costa, o Serginho, todo esse pessoal que ficou fazendo temporada brasileira durante um grande tempo. E na Europa era sempre aquela coisa assim, tá, agora você vai para tal navio, tem alguém que você quer levar, algum dos seus managers, né, o pessoal do teatro, tal, que você queira levar. Eu sempre falei, eu não faço questão nenhuma, eu trabalho com todo mundo. Eu acho que até hoje tem sido assim, porque a gente sempre aprende com as pessoas, né? Então, por mais... Se elas forem difíceis, você aprende sobre relacionamento, né? Você aprende como lidar em situações assim. Então, para mim, sempre foi um presente. Sempre gostei do desafio de trabalhar com pessoas que eu não conhecia, o que me deu a oportunidade de conhecer pessoas sensacionais. Show de bola. E você e o Patrício, talvez foram os diretores de cruzeiro que eu trabalhei, mais calmos do planeta, assim. O mundo pode estar acabando, que o tom de voz é aquele calmo, assim. Eu acho que eu vi você alterado uma vez com o Production Manager, eu falei, caralho, o negócio foi feio, porque foi uma vez na vida. Qual que é o segredo de estar num ambiente caótico quando uma coisa sai do lugar? Porque no navio, gente, isso é bem comum, tipo, muda o porto, alguém tá doente, não pode trabalhar, um técnico de som, de luz não tá disponível porque tá doente ou porque não tá ali. Aí as coisas meio que um pouco saem do lugar. Qual que é o segredo ali para manter a calma e fazer o passageiro não enxergar o que está acontecendo atrás? O passageiro não tem nada a ver com o que está acontecendo, né?
com o problema que está acontecendo. Ele pagou para estar ter o ali de produto, férias, né? Começa aí. Então, você sempre tem aquela coisa, né? Tipo, do palco para fora, tá tudo ótimo, sorriso, bom dia, né? Tem que as pessoas falam, pô, vocês estão sempre sorrindo, né? Todo dia assim, não. Tem dia que é pedreira. Tem dia que é pedreira, mas a gente deixa na cabine e deixa para trás. Eu tô sendo pago ali, tô fazendo a coisa que eu gosto, que é fazer com que as pessoas tenham, né, a férias, que vai ser aquelas férias inesquecíveis, e eles não têm nada a ver se eu tô tendo um dia ruim ou não, né? Se eu briguei com alguém. E gritar, cara, a partir do momento que você tá numa posição de poder, cara, você depende de muita gente, né? O navio é uma das melhores definições para trabalho de equipe, né, cara? Você não consegue fazer nada sozinho. Não é aquela coisa que você fala assim, daqui que eu vou fazer, daqui, não é? Então, é questão de respeito, né, cara? Você fazer não fazer o que não gostaria que fizesse com você. Exato. E outra, é pela sua própria sanidade mental, né? Ficar estressado com cada coisinha que acontecer. Não dá, né? Ficar maluco. E tempestade, Léo, eu já tive em algumas boas, de ver bastante coisa acontecer no navio num tempo ruim. Qual que você já passou? Qual lugar que foi? Você lembra bem? Eu lembro, eu peguei o furacão Vilma, na Flórida, que foi um daqueles cruzeiros que era para ser de 3 noites, acabou sendo um de 6, eu acho, porque a gente não conseguia voltar. Cruzeiro para lugar nenhum, né? Não conseguia parar em nenhum porto. E a entrada a gente saía de Fort Lauderdale, né? E a entrada do porto fechou com um banco de areia. Então levou uns 2, 3 dias até os navios limparem a entrada do porto. Destruiu o Cozumel. Eu lembro que nós não tivemos que cancelar o cruzeiro seguinte. E nós voltamos para Miami, enchemos o navio de suprimentos e fomos para Cozumel só para entregar os suprimentos pro pessoal da ilha, porque a ilha tinha sido completamente destruída. Caramba. Em relação à tempestade, essa foi pior. Não teve nenhum risco a bordo, né? Estávamos bem, o navio tem a habilidade de desviar de furacões, mexe, balança, mas em nenhum momento houve risco à vida de ninguém. Que bom. Porque balança, viu, gente? Quando pega assim um ventinho, balança e tem que se segurar. Léo, você acompanhou a evolução, eu acho que uma parte da involução da temporada brasileira em relação ao número de navios presentes aqui na costa do Brasil, e você acompanhou como poucos a parte burocrática, assim, de ter realmente a companhia no Brasil. O que você acha que trouxe naquela época os navios para cá? E o que você acha que levou eles embora? E o que precisa fazer para trazer eles de volta? O que trouxe foi a combinação de uma economia acelerada no Brasil, né? O dólar para o real numa taxa muito boa. Companhias de cruzeiro em expansão, construindo mais navios e não ter para onde levar esses navios na época do inverno. Então, acho que culminou tudo ali. Em relação à infraestrutura e operar no Brasil sempre foi difícil, mas é uma coisa que no final das contas valia a pena para as companhias de cruzeiro trazerem os navios para o Brasil. Me lembro de ter dia em Santos, por exemplo, com 8, 9 navios. Né? No pico da temporada, não me lembro qual ano, mas me lembro de 8, 9 navios. Acho que de 10 e 11, né? Na época que o Mariner veio, uma antes estava bem... Tinha 27 navios na temporada. Foi o pico realmente da temporada no Brasil. E o que contribuiu bastante para que os navios fossem embora do Brasil foi a expansão do mercado asiático, né, da China, que até aquele momento praticamente não existia. Então, você tem países como a China entrando com dinheiro para construir infraestrutura, portos novos, né, um mercado consumidor gigante, com poder de gasto. Você quebrou mais ou menos a temporada brasileira aí. E em cima disso, você não tem a vontade de tornar o Brasil competitivo, né? Você tem ainda aquela carga de imposto que é muito maior. Então, você como companhia de cruzeiro, eu lembrava muita gente, a Royal está abandonando o Brasil, tal companhia está abandonando o Brasil. Você como companhia de cruzeiro tem que mostrar resultado financeiro? Ou você vai para um lugar onde tem uma infraestrutura nova e te dá isenção de imposto? Ou você vai para um lugar onde é complicado operar e você ainda tem que pagar mais imposto?
Como empresário, você tem que pensar no bolso, né? Então acho que a expansão do mercado asiático foi determinante aí também para afastar muitos navios do Brasil. Agora tem projetos de privatização dos portos, inclusive o de Santos, né, que é o principal aqui da América Latina. E vamos ver, né, se com a mudança aí de saída do estado dos portos, a coisa melhora por aqui, né? Tomara, né? Tomara. Porque é uma opção de lazer. O Brasil é um país único, né? Você tem a costa inteira com tanto hotel e resort aí, principalmente no Nordeste. Mas não é todo mundo que tem condição de pegar um avião, ir para Bahia, ir para o Ceará, né? Para outros lugares. Então, um navio, você meio que quebra metade dessa. E eu lembro que existia uma discussão, né, dos fundos de pensão que tem muitos desses hotéis no Nordeste falando, os navios vêm, não pagam nada de imposto. Mentira, o navio pagava bastante imposto e dava essa opção para as pessoas saírem dos grandes centros urbanos, Rio de Janeiro, São Paulo, através de Santos, para conhecer lugares do Nordeste e oferecer essa opção de férias. É uma pena que nós não temos um navio no Brasil, porque era uma coisa que realmente o brasileiro adora cruzeiro, né, cara? O brasileiro adora E cruzeiro. o Nordeste, pra mim, não fica devendo nada ao Caribe, né, cara? Assim, você pega Maceió, Salvador, Fortaleza, Aracaju, cidades que têm infraestrutura melhor que muita ilha do Caribe, mas não tem uma estrutura de porto. O acesso do porto ao aeroporto não existe, né? Ilhabela, Paraty, Búzios, pô, é muito legal. Muito legal. Com calor o ano inteiro, né, praticamente. É. Léo, pra quem tá começando agora, pra quem vai ingressar nessa vida, 3 conselhos ou 3 coisas que a pessoa precisa focar pra se dar bem. Se concentre e trabalhe duro. A cultura, na grande maioria dessas companhias, é aquela cultura, meio que uma cultura americana, né, que se você trabalhar duro, você vai ser recompensado. Então, o trabalho sempre será recompensado se você é uma pessoa séria e trabalha duro. Regras. Siga as regras. O bom é a pessoa saber aquilo que ela vai encontrar. E acho que hoje em dia existe informação suficiente, conteúdo suficiente para que ela chegue a bordo sabendo exatamente o que ela vai encontrar. Então, 1, trabalhe duro. 2, procure saber exatamente aquilo que você vai encontrar dentro do navio. 3, divirta-se, cara. Eu sempre falava isso para todo mundo. Divirta-se, porque é uma coisa única, cara. É um trabalho que você tem a oportunidade de viajar, você tem a oportunidade de conhecer tanta gente. E eu lembro no final da minha carreira de navio, vai parecer que eu sou mas quando eu estava para sair dos navios, eu lembro que eu já sabia que eu ia sair. E eu sabia que eu não ia voltar. Eu sabia que eu ia sair e não ia voltar. E eu lembro que final da tarde eu fazia questão todos os dias de caminhar pelaquela parte de fora, assim, no promenade, né, do navio, que é ao ar livre. E aquela visão, aquele barulho de você estar navegando no mar, para mim, cara, era uma coisa tão terapêutica, era uma coisa tão bacana. Aquilo ali fazia tão bem para mim. E até hoje, quando eu vou para os navios a trabalho, fazer as minhas inspeções, é uma coisa que eu me divirto bastante, eu adoro. Então, cara, divirta-se, aproveite, porque é uma experiência inesquecível. Eu gosto muito até hoje de tirar um tempinho no fundo do navio e ver o rastro, o barulho e ver o caminho que o navio faz na água, que fica, né, um bom tempo. E você começa a viajar naquilo, ver uns pensamentos, assim, faz muito bem, né? Show! Léo, vamos fazer agora um quadro Marília e Gabriela. Vai ser um bate e volta. Eu vou te dar uma palavra, tu manda outra, tá bom? Ping pong. Um filme. Putz, eu adoro filme. E sempre eu gosto de assistir muito filme. Vai ser um ping pong longo, viu, gente? Senta aí. Não tô ajudando a causa, né? Eu adoro Pulp Fiction, cara. Eu sou legal. inspirado pelo Quentin Tarantino. Show. Um livro. Te peguei. O livro do Daniel Dorna sobre cruzeiros. Olha! Disponível no Hotmart e no Amazon. Uma cidade. São Paulo, cara. São Paulo é tudo, né? Você sabe que eu demorei a ir para São Paulo para me divertir, né?
Eu acho que eu peguei um trauma em 2000, quando eu fiquei 3 horas parado num trânsito. E eu voltei a sair em São Paulo em 2015. Nesse meio tempo eu fui muito pro Rio, Salvador. Eu não via São Paulo como turismo. Eu não via São Paulo como turismo. Mas depois que eu conheci São Paulo, não consigo sair de lá. A Bárbara, minha esposa, sempre foi a mesma coisa. Ela ia para São Paulo quando ela tinha uma loja de roupa e odiava, né? Trânsito, não sei o quê. E quando nós começamos a namorar, que ela ia para São Paulo, eu comecei a levar ela para outros lugares, aí ela realmente começou a gostar de São Paulo. Eu tenho muita saudade de São Paulo, mas eu tenho muita saudade de São Paulo da época que eu morava lá, nos anos 90, né? Começo dos anos 2000. É mais tranquilo, né? Hoje em dia. Mudou muito. Mas eu tenho bastante saudade de São Paulo. Um prato, uma culinária das todas que você já provou no mundo. Pizza, cara. Pizza em Nápoles. Qualquer lugar? Cara, quanto eu pago e quero ir pra lá agora comer uma pizza. Não, e barato, né? 10 euros você come a melhor pizza de Nápoles, né? Pizza, cara. Pizza. Uma série de TV. La Casa de Papel. Excelente. Também. Terminei de assistir a 4ª temporada esses dias. Sério? Já a hora da próxima, né? Nossa, a gente saiu, já foi vendo, já comeu ela de um dia pro outro. Muito bom, cara. Outra boa é Billions, já viu Billions? Já vi um pedaço já. Não vi ela inteira, mas vi um pedaço. Mas muito triste, viu, gente? Foi interrompido pelo coronavírus, faltando 5 episódios para acabar. Os 5 anos que durou esse seriado. Foi interrompido, faltando 5 episódios, uma tristeza. Uma banda. Brasileira? Tanto faz. Engenheiros do Havaí. Sempre gostei bastante de Engenheiros do Havaí. Nossa, o Papo é Pop, eu tinha esse disco. O vinil, bolachão. Alguém que te inspira. Barack Obama. Legal. Show. Ó, essa é pra posteridade, hein? Vai ficar no YouTube pra sempre. Uma mensagem para os seus filhos e para sua esposa. Um dia eles assim, ó, grandes, caçando coisa no YouTube, aí bota lá, Léo Papo, ó, papai. Aí tem uma mensagem. Fala aí. O papai ama muito vocês. Criança é uma coisa que muda a vida da gente bastante, né? Demais. E você ter a oportunidade de ter esse amor que eu tenho pelos meus filhos e pela minha esposa é uma coisa indescritível, né? Eu aproveitei muito meus anos de navio, meus anos de viagem, meus anos de estar no palco, aproveitar, ter uma vida muito mais calma agora, quieta, mas você poder ter a família do lado é uma coisa sensacional também. Show. Léo, para fechar. Papai ama vocês. Que bonitinho. Léo, para fechar, uma mensagem para quem te acompanhou, para quem te viu trabalhando, para quem te viu com o microfone, que não saía do teatro, que terminava o teatro naquela fila para tirar foto. Manda uma mensagem para essa galera aí que te curtiu e vivenciou o Léo Papo. Cara, agradecer só, obrigado, né? Porque a gente fazia aquilo que a gente fazia, que é o que a gente gostava. E você ter a oportunidade, você sabe muito bem como é que é essa sensação de você ter a oportunidade de saber que você está fazendo aquele momento na vida da pessoa, um momento especial, é uma coisa muito poderosa, é uma coisa de um impacto muito grande. Você ter as pessoas do jeito que elas chegavam, principalmente na temporada brasileira, que chegavam para você e falavam assim, pô, obrigado, cara, essa foi uma das melhores semanas da minha vida, pô, minha família adorou, não sei o quê. Meu tio nunca sai de casa, eu nunca vi ele se divertir tanto igual ele se divertiu aqui no navio. Escutar aquilo ali na hora, né? Às vezes você tá cansado e às vezes não registra, cara, mas é uma coisa tão poderosa, cara, você ter essa influência na vida das pessoas é uma coisa que eu sinto muita falta e isso foi o combustível para 13 anos de carreira, cara. Né? Isso que dava aquela vontade, você fala, pô, não vejo a hora de voltar pro navio, cara, não vejo a hora de estar no palco de novo. Eram as pessoas, a energia das pessoas, a energia que as pessoas te passavam. Então agradecimento só, né? Porque foi uma experiência muito legal. Porque nem todos vão ali só para turismo, né? Às vezes é para se curar de alguma coisa mentalmente e tal. E cada um tem uma história, um tem uma história e você poder fazer parte daquela história Cara, nós não somos famosos, né? Não tá na televisão, você não é uma figura pública, nada, mas você pensar que por semana, cara, você participava da vida de 2.000, 3.000 pessoas, hoje em dia muito mais com os navios maiores, é uma coisa muito poderosa. Muito, muito, muito.
Léo, brigadão. Queria deixar aqui também registrado meu agradecimento em público por todas as temporadas que nós passamos juntos, pelos ensinamentos que eu tive o privilégio de, no meu primeiro contrato como gerente, ser seu gerente, ser seu assistente, e foi fundamental. Acho que eu não teria feito contratos posteriores se eu não tivesse tido uma pessoa tão firme, paciente e inspiradora para poder dar razão para continuar nessa carreira. Obrigado mesmo, valeu. E obrigado pela amizade, né? Que vai durar para sempre. Obrigado, você... Beijo para Babi e para os meninos, que eu amo de paixão. Fiquei eu e minha mãe aqui babando em todo mundo. Então, obrigado mesmo. Tomara que a gente se encontre rápido, né? Tomara. Desejando aí para vocês um retorno rápido aí às operações. E queremos te ver de volta no navio o quanto antes possível. Valeu, deixa eu encerrar, galera. Obrigado, Nautas, valeu. Esse áudio também vai estar disponível no Spotify, no canal Dornas Cruises no podcast, e aqui no canal do YouTube. Pode checar sempre que quiser, para inspirar você que vai começar a vida de cruzeiro a chegar lá. Valeu, obrigado, tchau, tchau. They said, don't fall, don't forget all the things you've been taught, you've been told.